aceitar agora. Minha gente. Oh, meu Deus. Ô, amadinha. Tô vendo você, minha gente. Sim, Tô vendo até agora. que enfim a gente conseguiu, de um jeito ou de outro, mas foi. Menina, Ave Maria. Tem que ter um mistério, né? Muito tempo sumida, sem fazer papo em casa, e depois que a gente volta, tem que ter alguma coisa, né? Desse jeito. E então, deixa eu dar boa noite a todo mundo que está aqui, né? E apresentar vocês, né, para quem está entrando. Os meninos tiveram que me chamar aqui, porque lá da página do Papo em Casa eu não estava conseguindo, né? Mas, de certa forma, que bom que deu certo. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao Papo em Casa, o lugar onde o profissional e o artista têm voz. E nessa noite de quarta-feira nós estamos aqui com o Solos Acoustic, né, formado por Luana Arquimendes e o Joseandro Santos, que são lá da minha terra, lá de Natal RN. Né? Então, eu, sinceramente, para essa entrevista, é a primeira entrevista que eu vou no Improvisation, porque eu não fiz, né? Eu já tô tão experiente nesse negócio aqui que eu já nem faço mais lista de perguntas, eu já nem elaboro nada, porque já vai tudo no feeling. Tá tão improvisado que eu era mudo, quando começou a live eu comecei a falar. Oi, tô falando. Só um Então, né? detalhe. Moisés, Primeiramente, aí eu quero que vocês se apresentem, né? só um detalhe antes de começar tudo, né? Eu tenho um filho, como todo mundo viu, né? Que ele entrou aqui na live. E, tipo, de vez em quando, ele vai, né? Participar. Normal. Normal, ele é super participativo. E agora que ele tá na escola, né? Tá na escola agora, tá todo. Ele que tá certo. Sim, mas enfim. Quer começar, amor? Se apresente você, tá no seu perfil. Tu acha? Antes de tudo, eu conheci o meu marido numa outra banda que eu cantava, né? Primeiramente, meu nome é Luana, como todo mundo tá vendo e tal. Eu cantava numa outra banda e conheci ele. E a gente casou e formamos o Solos Acústico, que era uma coisa tipo de casa. Assim, a gente nunca. Eu, pelo menos, nunca achei que eu ia formar um projeto com um marido meu. Porque eu sempre gostei de música, né? Então, ele que deu a ideia, assim, bora formar um projeto e eu que criei o nome. Assim, a gente foi elaborando nomes e eu acabei. É uma junção até do um apelido nosso e formou o Solos Acústico. Mais alguma coisa da Clara? Eu amo ela. Amores para depois, por favor, tá? Então, e como é que surgiu assim a ideia assim do nome, né? Solos Acústico. Claro, né? Já vem puxado aí de algo solo, um trabalho solo, obviamente, né? E acústico, né? Essa junção. Mas por que que você pensou logo assim, solos acústicos? Por quê? Mas não tem nada a ver com solo, tipo de sozinho, não. Eu posso falar? Ele é melhor com as palavras para explicar essas coisas, então eu vou deixar para ele. A sorte, no final do nome Solos Acústicos Combinar, não foi uma coisa muito tendenciosa, não. Porque, primeiramente, o nome seria Sonidos, que vem do latim, dos sons, de um modo geral, que é usado como referência para instrumentos. Só que Sonidos não ficava legal. E a gente queria ter uma característica dos nossos apelidos, que é Luana, que chamam de Lua. Que chamam não, que ele me chama. Que eu chamo de Luazinha. Aí ela vai colocar esse apelido em mim de Solzinho. Veja só. Eu queria colocar isso para esse perfil que a gente vai criar. Sol e Lua. Só Lua. Aí a gente pensou, dá solos. Aí a proposta da gente musical é acústico e é elétrico ao mesmo tempo. Porque é um duo, né? A gente toca acusticamente, entre aspas. Então ficou Sol, Lua, acústico.
Disso veio solos, acoustic, porque o acoustic veio já como sugestão do nosso primeiro empreendedor, o Henrique Costa, que era do projeto Legião Urbana Cover do RN. Ele empresariou a gente para tocar com ele e para fazer uma divulgação para ele em certos locais. Disso, ele já agregou essas tocadas para ele, a gente com o perfil, o nome dela e os solos acústicos. Entendeu? Muito bacana. Entendi, sim. Muito bacana, assim, até a ideia de vocês, né? Eu vi também alguns vídeos aí, né? Vocês tocando com algumas parcerias, né? Esse tempinho aí, eu acho que foi agora final do ano passado, é isso? Isso é ele mesmo, o Henrique Costa. Não deixa não. Acaba bom, gente fina, viu? Sim. Menino. Eu vi alguns trabalhos de vocês em parceria. Oi, meu amor! De amor. Ai, que lindo! Então, né, gente? Aí quando chega seu afilhado, ele rouba a cena. E daí você já acabou tudo. Ó, Então, eles colocando ali a perna dela. Fofinho, ai, tá vendo? Chorinho, esse menino. então, ele. Então, eu vi algumas parcerias de vocês, né? Agora no final do ano passado, alguns trabalhos que vocês fizeram aí e algumas parcerias. Como é que foi para vocês assim? Porque até algum tempo do ano passado, um tempinho aí, vocês estavam planejando, né, voltar a tocar, enfim. E como é que foi para vocês assim, depois dessa pandemia, né, depois de tudo aí que a gente viveu, enfim, nós músicos que fomos muito baqueados por essa pandemia, inclusive, como é que foi para vocês, né, voltar a tocar depois de tudo isso? Quer falar? Fala, amigo. Assim, em relação às parcerias, esse projeto da gente, eu via que eu não botava muita fé, não vou mentir. Não botava muita fé. Eu achei que não ia tanto, sabe? Só que quando a gente conheceu, eu conheci melhor Henrique Costa, ele começou a tocar com a gente e ele começou a empresariar de fato, a arrumar os lugares para nós ir, né? Tocar e tal. E em relação à pandemia, assim, a música, ela me ajuda de uma forma muito grande, assim, sabe? Porque é algo que eu amo fazer e, tipo, tá no meu sangue, mesmo que eu não queira fazer mais, eu sempre volto a isso. Então, a pandemia foi algo horrível, né? Como todo mundo viveu e quando a gente pôde mais mostrar o que a gente sabe, pra mim foi gratificante poder fazer, porque, sei lá, quando eu tô no palco, eu não fico nervosa, eu não fico, sabe? É como se fosse algo natural que parte de mim para as pessoas. E tem coisas assim que eu acho que eu não vou conseguir fazer, e na hora eu faço e eu fico, caraca, depois que eu olho o vídeo, eu mesmo cantando, eu fico, como é que eu consegui fazer isso, sabe? Mas, assim, em relação à pandemia, eu vejo como uma gratificação até na minha vida mesmo, porque é algo que me faz voar nas nuvens, sabe, a música. Sim, né? Sim, e é algo assim, eu pelo menos posso falar, até porque eu tive o prazer, né, de dar aulas para vocês. E assim, eu sei que é algo que você tem muita entrega no que faz. Eu vi assim, né, quando passava os exercícios, enfim, que vocês têm uma entrega muito grande, né? E o Joseandro, ele é um artista, assim, que ele é sensacional. Ele consegue, assim, virar as músicas de uma forma muito tranquila, de uma forma muito rápida, né? E, assim, muitas vezes eu até nem gosto de usar a palavra esforço, esforçado. Não. Às vezes, eu gosto mais de usar, assim, o dom e a força de vontade, né, que vocês têm de fazer tudo isso. Eu lembro até que a gente estava, né, meio que se organizando para fazer meio que um projetinho, nós três. Na verdade, é um registro. Eu queria registrar algo com nós três.
Daí veio todas as mudanças na minha vida, como sempre, né? Se tratando de Moisiane, tem que ter umas coisas assim. E a gente não conseguiu fazer, mas é algo que eu tenho certeza que quando a gente se juntar para fazer um dia vai ficar muito lindo, porque vocês têm uma entrega muito grande no que fazem, né? E eu acho que o primeiro passo de um músico, primeiro passo que ele tem assim para as coisas darem certo, fazer acontecer, é essa entrega e essa vontade, essa força de vontade, né, que vocês têm para fazer o que vocês fazem. Inclusive, eu vi os vídeos. Um dos vídeos eu me emocionei muito, até quando eu vi, porque ficou muito lindo. A Luana cantando assim, super, né? Aquela pessoa que dizia para mim, ai, mas eu não vou, como é que eu vou fazer isso? Ai, se cobrava tanto, e de repente eu ver você assim, em cima de um palco, cantando lindamente. Nossa, foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz e muito emocionada quando eu vi o vídeo, né? Chorei, na verdade, de felicidade. Sim, de felicidade por você, né? E pelo Joseandro também, porque eu acompanhei um pouquinho, né? Desse começo de volta de vocês, né? Para os palcos, vamos dizer assim, né? Deixa eu acrescentar, Luiz. Você não acompanhou um pouquinho do início, você fez a introdução de Luana com consciência musical sobre o que ela poderia ser, musicalmente falando. Já deixo dito aqui que antes dessa introdução didática, ela teve outra, mas essa foi sobre o canto, sobre a musicalidade dela cantando. Ela já tinha muito isso na banda que a gente se conheceu, muito mesmo, tipo, ela não se considera uma líder nem nada do tipo, mas ela tem uma visão musical muito ativa. As correções de tempo, as correções de timbre de guitarra, as correções de andamento de música, tudo partia da observação dela em estúdio. Tá bom. Não, gente, eu tô conseguindo ouvir vocês. Só Vocês estão você tá... ouvindo legal? Não, estamos. Mas você tá em slow motion, assim, bem... Vídeo, Slow motion. Aqui eu tô vendo tudo, tá tudo normal. Só, só concluindo assim, o que ele falou, e eu espero que você não chore de coração. Não. Pra galera que tá entrando agora, Moisiane, que é do Papo em Casa, que ela tem esse canal que entrevista artistas, profissões, enfim. Ela é minha professora de canto. E assim, eu nunca tive uma aula didática tão louca como a dela, porque ela, além de tudo, é minha amiga. Por ela ser minha amiga, meio que a gente tem uma forma mais suave de fazer as aulas, né? E, tipo assim, eu sabia cantar, mas eu não sabia qual era o tipo da minha voz, eu não sabia aonde eu errava quando eu cantava. Então, tipo, Moisiane me deu o destino, né? Tipo, Luana, ó, o teu potencial é esse aqui. E tu consegue. Eu dizia, Moisiane, eu não consigo, tu consegue. Ela era a professora, aquela professora bem que puxava o pé mesmo. E eu gosto assim. Mas Moisiane me deu o rumo, assim, e eu acho que eu ainda tenho muito a descobrir ainda sobre a minha voz. Muito, porque hoje eu reconheço meus erros, vocalmente falando. Porque eu só tocava, né? Eu não tinha noção de canto nenhum, nunca tive. Mas... Você evoluiu muito. Como aqui comentando, juro que é suave. Vanessa que é suave. É árduo. Menino, tinha que ser o professor do meu marido para dizer um negócio desse. Mas assim, né? Eu que agradeço, né, Luana? Muito obrigada, sim, pelas suas palavras. Eu me sinto lisonjeada, né, de ter dado aula aí para vocês, principalmente por esse resultado, né, que você tem, que eu tenho visto seu, que é maravilhoso. E olha, eu fiz apenas, né, eu fiz o meu trabalho, né? O potencial e o mérito é seu, porque você estudou, você cresceu, mesmo naquela forma, minha forma louca, minha didática louca, que meus alunos conhecem bem, faço de tudo para as aulas serem
o mais agradável possível, né? Até porque é muito chato você ir estudar música, né? Tanto canto quanto instrumental. E ter aquela coisa puxada, cobrar. Óbvio que eu cobro dos meus alunos. Todo mundo que tem comigo, que passou por mim, sabe que eu cobro, que eu pego no pé, que eu quero o resultado, né? Porém, eu faço de uma forma leve, porque eu amo o que eu faço. Né? E você é o resultado disso, Luana. Você é um mérito seu. Tanto que quando eu vi ali você cantando, nossa, aquilo me encheu o coração de felicidade. Porque é um mérito seu. Mas vamos falar também quais os estilos musicais que a Solos Acústica toca. Já falei demais. Agora é ele. É comigo, é? É, sim. A proposta musical, como funciona os solos acústicos, tá bem. A gente parte da questão compacta de tocar no meio final, né? Eu vou citar como exemplo. A gente começa ensaiando com um violãozinho em casa, mudando o andamento, buscando o tom certo, como todo mundo faz. Mas nisso a gente descobriu que tem como é que eu posso dizer? Uma maneira orgânica de se tocar, com influência daquilo que a gente já conhece. A gente gosta muito de interpretar as músicas com referências de décadas atrás. Eu vou citar como exemplo, eu gosto de colocar uma coisa muito swingada da guitarra, que é a minha referência dos anos 70. E a gente descobriu que as ferramentas que a gente usava, violão, voz, é um recurso muito pequeno. Aí a gente resolveu tocar com guitarra elétrica e com equipamento digital e analógico para a guitarra, para que desse mais sonoridade junto com a questão das referências musicais. Eu vou citar como exemplo, nós temos uma versão da música do Cazuza chamada Codinome Beija-Flor. A gente toca ela com a base em blues, com a versão mais melódica, se aproximando da linha vocal de outro artista, que as referências artísticas da Luana são vozes femininas, principalmente nacionais. E tipo assim, só acrescentando, a gente tenta fugir um pouco do padrão do que já se toca, né? Porque, tipo, você vai no barzinho... No fim, tem texto que estão perguntando. Falei, barzinho. Meu Deus. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso, que eu acabei de ler. Pode continuar, Luana. Sei não. A gente tenta fugir um pouco do padrão do que é tocado nos barzinhos. Lógico que a gente canta, tipo, a gente pega uma música que toca no barzinho, que todo mundo faz. Só que a gente pega, vamos supor, uma música de forró e toca ela em rock. Uma música de rock e toca ela em blues. A gente sempre muda o ritmo para não ficar igual à música original. Porque, tipo, eu acho chato fazer igual a todo mundo. E a gente não é igual a todo mundo. Eu acho que cada pessoa tem sua identidade, musicalmente falando, tem. E a gente está fazendo uma proposta que é uma coisa mais reduzida. A gente, logo mais a gente fala sobre a oportunidade de a gente ter tocado de solos acústicos com o nome de Luana, para um evento que o próprio Henrique Costa chamou a gente para tocar, conseguiu encaixar a gente tocou com banda. A gente fala já sobre isso. Mas a questão de tocar de outra maneira também vem disso. Porque a gente precisa colocar a nossa expressão musical para qualquer empreitada que for, para chamar a atenção para outra empreitada musical. O meu recurso que eu poderia usar era a minha guitarra, que eu domino melhor do que o violão, dá mais articulação. E elas são as grandes influências musicais que ela tem. A percepção musical dela, que é muito boa. Gente, e assim, isso também que vocês falaram é muito legal, porque vocês não tocam, as versões de vocês, elas fogem daquela coisa do padrão. E eu acho sensacional os arranjos que vocês fazem para as músicas. Nossa, fica muito bacana. Você reconhece a música, mas dá uma identidade própria. E isso é muito legal, né? Sempre eu acho que vocês lembram que eu falava isso também em aula, né, com vocês, da gente ter a nossa interpretação, né? Ouvir
a música da forma original, como ela é, até para a gente ter aquela base instrumental de como cantar, tonalidade, né? Mas você ter a sua interpretação, né, da música. E vocês fazem isso, assim, com muita maestria. E eu acho maravilhoso. Teve até um dia, assim... Sim, teve um dia que eu vi, acho que a Luana estava até cantando um forró. E eu achei muito lindo a forma acústica que ela deu pro forró, sabe? Ficou Ah, eu muito gosto lindo. dessa música em especial. Sim! Outro dia esse moço também, gente, me manda um áudio tocando violão, justamente de uma música lá que a gente queria fazer. E, nossa, em uma interpretação que, nossa, assim, muito maravilhoso. Isso é muito bacana, porque dá um diferencial. Vocês acabam criando uma identidade própria, né? Não é só mais um, não é só mais um. E Luana, eu estava lendo ali, alguém falou que você canta Waiting Temptation. Eu não sabia. O quê? Eu não sabia. Você tem que me mandar um áudio cantando Waiting Temptation, por favor. É porque, assim, o If Temptation, pra mim, é uma banda que eu me inspiro na vocalista, porque ela, em estúdio, ela canta de um jeito, e ao vivo ela canta do mesmo jeito. Ela é uma cantora que canta rock, só que ela gosta de pop. Tá? É tipo muito parecido com a gente isso. Porque a gente gosta do rock, gosta de... tem certas influências e tal, não sei o que lá. Mas a gente tem... quando vai fazer, não faz, sabe? Tipo... como é que eu posso explicar? A gente não se mede no que vai fazer. Ah, eu acho ela maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é minha inspiração, porque eu tenho até uma tatuagem do símbolo da banda, e tipo, a banda ficou mais pop hoje, né? Tem umas pegadas mais pop, e ainda assim eu adoro a banda. Então, tipo, a vocal pra mim é a musa. Ela é minha musa. Sim, ela é maravilhosa. Eu gosto muito de Waiting Temptation, muito mesmo. Sabe? Eu acho ela maravilhosa. E que ótima referência, a gente já pegou aí, ó, com a referência dela, né, musical. Não é ela. Não vou mentir. E a sua referência, Joseandro? Eu não sei a do Joseandro. Vixe, Voltamos já. tá olhando o menino, mulher, que o menino tá fazendo presepada ali. Enquanto ele olha o menino, posso mandar um beijo? Pode. Eu não sou Xuxa, mas eu quero mandar um beijo para minha irmã que está assistindo a live, a Saniela. Eu não sei se ela está por aí. Ah, Beijo, eu vi. Saniele. Ela comentou, mulher. Eu não sabia que era tua irmã. É, minha irmã. Um beijo, amor, para você. Um beijo também pra você também, que eu não conheço, mas um dia eu vou conhecer, viu? Acho que era Bruno. Pois é, né, gente? Pro também o DJ, acho que é De Jordesman. Eu acho que pronuncia assim também. Que é meu amigo Jorjão, de muitas décadas. Também um beijo, Jorjão. Peraí que Pra eu vou você já, também. rapidão. Assuma aí, amor. Então, já que trocou, você vai contando pra gente, Joseandro, qual é a sua referência musical? Tá certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, música. Ai, Muito gente. importante pra gente, principalmente para essa lindona que vocês acompanham aí, tá? Questão de influência musical, o meu professor, Anderson, já tá dizendo aí, o Black Sabbath. Black Sabbath. É, tipicamente falando, porque eu procuro captar das bandas o que elas, a proposta do que elas conseguem tocar, além de estar dentro do estilo, padrão e gênero, saca? Portanto, quando eu vou tocar com ela, principalmente, que foi a pessoa que eu encontrei na minha vida, que entendeu a maneira como eu tocava, que gosta de fazer isso comigo, e eu não quero fazer isso nesse sentido com outras pessoas, justamente por causa disso, sabe? Quando a gente encontra aquilo que faz parte da gente, que a gente pode fazer parte, e também faz parte da gente sem se mudar, e mudando, e se dando bem por mudar, a gente tem que cuidar disso, sabe? E o solos acústicos é uma das maneiras de a gente poder cuidar disso. Falando das influências, eu tenho muitas influências setentistas, da questão da experimentação da música. Aí acaba que eu não consigo tocar com um som muito limpo
E também, se eu for tocar com um som muito distorcido, não cabe as interpretações que a gente faz. Eu uso da minha influência rock and roll, mas não deixo só rock and roll. Eu toco uma coisa suave, que era para ser pesada, mas é uma coisa do rock and roll. Vou citar como exemplo as canções de forró, que a gente costuma fazer umas adaptações. Eu pego o bandas dos anos 70 e artistas como um clássico, Stand By Me. Eu coloco a minha pegada da sequência das notas como se fosse tocado Stand By Me. Agora ela tá vindo aqui fazendo assim. Pois é. Boa noite, Gerdina, Kelly, moda e acessórios. Uma linda. Boa noite. Boa noite. Então, né, a gente estava falando aqui sobre referências, assim como eu acho que todo músico tem, né, as suas referências. Eu tenho, assim, a Xadê, né, acho que Luana conhece. Muito boas referências. Minhas referências são a Xadê, a cantora do Eurythmics, né, que eu acho aquela mulher maravilhosa. Eurythmics, para mim, é maravilhoso, assim. E Marisa Monte, acho que uma referência nacional que eu tenho é Marisa Monte, até porque, como ela é compositora e eu também sou compositora, então acho que as minhas composições casam muito ali com o estilo Marisa Monte, sabe? E ela também é uma referência assim, que eu tenho desde a infância. Eu acho que a gente sempre tem, né, aqueles artistas assim, que a gente busca uma referência e se identifica. E falando em algumas coisas que vocês fazem também, vocês já têm alguns lugares assim que vocês já tocaram, eu já vi por aí. Será que tem algum lugar que vocês vão tocar aí por aí? Nesse ano, por enquanto, porque assim, tive algumas coisas pessoais que a gente não conseguiu esse ano parar para dizer assim, vamos ensaiar, vamos pegar música nova, vamos montar um repertório, botar mais música, não sei o quê. Porque é muita coisa para fazer e, tipo, eu agora em março fico de férias, a gente vai ver como é que vai ser isso. Porque eu queria ir para São Paulo, para casa de Moisiane. Tem que vir, né, gente? Eu acho necessário vocês virem. Eu só acho isso. Mas, enfim, a gente não conseguiu parar ainda. Não temos lugares para tocar ainda. Mas eu acredito que quando a gente parar, ensaiar, montar um repertório legal, assim, bem legal mesmo, preenchido. Porque tocando lá no Mangue, né? Que foi um dos primeiros lugares que a gente tocou. E eu tive uma noção mais... Ó, já estão me chamando para São Miguel. Olha aí, ó. Quero trazer eles para São Miguel do Gostoso. Leve mesmo. Leve filme que eu quero ver. São Miguel. Estou na batalha do network. Batalhe mesmo, meu filho. Leve eles que eu quero ver esse registro aí. Por favor, tá? Por favor. Mulher, isso é o professor do meu marido. Tu acredita? Esse bicho é uma resenha. É uma resenha. Mas leve, porque ele não vai se arrepender, porque é um trabalho muito bom. Então, ele não vai se arrepender, né, de levar. Inclusive, então, continue, Luana, né? A gente estava falando de lugares para tocar, né? Você falou que... Já toquei, a gente só tocou em Macaíba. Tocou na prefeitura, não foi? Não, a gente não tocou em Macaíba, não. Tocou aqui em Natal também. Foi? Foi. Mas foi mesmo. O nome Solos Acústicos ainda. É tanto canto que... Mentira, não. Vamos lá. Eu posso falar, mesmo? Pode. Sobre essa apresentação que foi muito marcante para a gente na cidade de Macaíba, num restaurante chamado No Mangue, foi um convite, uma agregação do Henrique Costa, tocando a última apresentação do Legião Cover oficial da RN, que eu sou guitarrista, fui guitarrista, né? Durante o período de alguns meses. Ele conseguiu encaixar a Luana para fazer um tributo a Pitty, que já é uma das coisas que a gente já gostava de produzir, entende? Nisso, a gente conseguiu montar um repertório pro acústico especial Pitty e também o nosso repertório já incluindo
um tributo à voz feminina nacional. Para se estender a isso, para dar o horário que a gente precisava para tocar, foi arranjado 2 músicos auxiliares. Um baterista excelente. Sabe o que você fazer? Que dá certo, né? Moisene, sabe o que é você fazer assim, ó? No dedo e o cara pegar. Tipo, a música é assim, ó. A música é assim, ó. Porque como eu já fui baterista, né? Então, tipo, eu sei como é que eu tinha que passar pra ele. Aí eu fazia assim, Gil, a música era assim, ó. Aí eu fazia no dedo ou solfejava pra ele e ele tocava a música todinha. Aí eu ficava, peraí, como assim? Ou seja, o improviso que mais deu certo, né? Gil Devan Azevedo. Acho que é o nome dele. A gente tem a anotação dele nos vídeos tanto no perfil pessoal da gente, quanto no perfil do Solos Acústicos, a gente mencionou o nome dele lá. Porque são linhas de baterias incríveis. O cara tocou sem ensaio com a gente, sabe? Sem ensaio. E fluiu de um jeito muito bom. Pegar a gente e improvisa assim. Nossa, é muito bom. Eu já senti essa sensação, é muito bom. Porque a pessoa, a gente vê quando você pega, primeiro você vai tocar com uma pessoa que você não conhece. Daí você tá lá sem ensaiar, não sabe nem como é que vai ser o arranjo das músicas e você consegue pegar tudo. É maravilhoso. Esse rapaz, Gil, baterista, eu já conhecia ele do interior, que eu morava lá no interior, de Macaíba e tal, sabe? Ele conhece meus irmãos de época de infância. E eu sempre acompanhei ele tocando em outros projetos. Um dia eu ainda quis tocar com ele. Quando foi um mês antes da proposta, ele ia fazer a bateria para o projeto que eu ia tocar, Legião Cover. E já agregou com o Luana para fazer a introdução do Tributo a Pitty. E a gente dialogou com ele e ele aceitou na hora tocar pra gente. Fazia a introdução com a gente e depois já tocava com Legião Cover e eu ia tocar com ele. Nisso, veja só, já foi um músico excelente, sabe? Que a gente nem esperava. Nisso, o meu amigo e amigo do Luana, de uma data muito longe, chamado Pierre, que é Pierre Sinclair, ou Sinclair Babs. Tá aqui o perfil dele aqui também mencionado. E procurar nos vídeos, tem lá o nome dele lá. É um cara muito requisitado. Macaíba, Natal e Parnamirim, baixista. Tem uma performance muito peculiar, que ele é um cara sobrevivente de um acidente, ele perdeu parte do movimento do braço, ele toca um baixo de uma maneira muito peculiar, o instrumento. E é um cara que entende muito de referências, e eu tocava com ele em várias bandas já, em várias empreitadas. E ele também tocou sem ensaio, na hora. Que bacana. Nossa, é muito bom isso, né? E daí a gente vê que é um improviso que acaba dando muito certo, que quem sabe se ensaiasse não desse tão certo como deu ali, né? Tipo assim, em questão de palco, como a gente não estava esperando eu, Ana, tocar muito tempo com banda, fazer só algumas musiquinhas, alguns clássicos, nisso a gente fez 2 horas, fez só meia hora com voz e violão e bateria, só para ajeitando o som. E o resto da apresentação, 1h30, foi todinha com a banda improvisada, com o repertório da gente, tocando pitty e tocando clássicos do repertório nacional. É uma homenagem às vozes femininas. Sendo que nesse dia especificamente, o pessoal, musicalmente falando, estava de luto por causa do falecimento do grande Erasmo, né? Erasmo Carlos. E a gente já começou a apresentação tocando algumas músicas dele. Enfim, para concluir, uma das nossas maiores alegrias de ser músico e tocar é essa troca da ambiência da música, de poder estar tocando, de sentir o que a música quer passar, de sentir a expressão das pessoas que estão ali conseguindo aproveitar o momento. E qual foi assim? Agora eu vou botar vocês na saia justa. Eu sei que vocês já tocaram com bastante gente, né? Mas foi assim, para vocês, assim, uma parceria que vocês fizeram aí inesquecível, que vocês, assim, olham hoje e dizem, nossa,
eu nunca vou esquecer Só desse dia. uma? Só uma? Não, eu sei que deve ter sido várias, né? Mas assim, uma que vocês fizeram assim, que vocês olham assim, e dizem, nossa, eu nunca vou esquecer disso, ou desse dia, sabe? Vou começar falando, já que ele falou com força aqui, porque eu tava ali resolvendo o negócio. Mas pra mim, assim, uma parceria inesquecível foi a formação que eu toquei no Mangue. E a formação que eu toquei, eu, ele e Henrique. As duas principais pra mim foi a formação mais top, porque assim, eu, ele e Henrique, a gente tem uma conexão só de olhar assim um pro outro. E a gente não ensaia. A gente não ensaia e flui. E fica massa. O meu mentor dizendo que sai, ajusta neles. Para. Pode deixar. Vai piorar, só lhe aviso. E a formação que eu cantei no Mangue, que foi uma formação mais de banda, porque a formação eu, ele e Henrique, era um lancezinho mais acústico, nós três ali, eu tocando carrom e cantando e tal. Mais acústico, mas não vamos deixar de enaltecer, não, porque o que eu tenho para dizer a vocês aí. Eu posso falar? Vai, minha linda. Obrigada. Aí, a formação que teve no Mangue, que era eu e baterista, baixista, teve Pierre também, que já tocou comigo na outra banda, que pra mim a gente também tem uma grande amizade, uma grande conexão musical, nós todo mundo, né? Eu cantei a música Memórias da Pete com essa formação e eu cantei a música Memórias da Pete com a formação na outra banda. Foi totalmente diferente. Sabe? Que legal! Tipo, é uma vibe assim que tipo, porra, isso aqui é meu mesmo. Isso aqui é o que eu queria pra mim, é o que eu queria fazer, saca? Com esse guitarrista lindo, lógico. Agora você pode falar o que você tinha pra falar. Para você, Josiandro, qual foi assim a apresentação de vocês assim que você acha que a parceria que você acha que fizeram assim que mais marcou para você? Eu desconcentrei com esse comentário de Anderson aqui. Foi o que ele disse? Deixa a patroa falar. Cala a boca. É isso mesmo. Deixa eu responder. Eu já falei muito sobre a apresentação do Mangue, né? Que a gente tocou. Só terminando o assunto, a gente tocou no Mangue com o nome, não só os acústicos, tocou com o nome artístico de Luana Arquimedes, sabe? Teve divulgação e tal. Que eu achei maravilhoso isso, sabe? Eu vou falar agora sobre a questão de tocar com o Henrique Costa. Que essa tocada que a gente fez no Mangue, eu, Luana, Gil e Pierre, o nome dela. E as tocadas que a gente faz com o Henrique já foram, acho que, umas 4 a 5 tocadas. Tem uma particularidade muito grande, porque Luana, ela consegue fazer a segunda voz, a back vocal, e tocar carrom ao mesmo tempo. Coisa que não é típica, entende? E ela consegue fazer isso. Ela não só encaixa uma vozinha, uma coisinha, outra. É meio que um alan. Bombril. Ela consegue dominar esse tipo de técnica. E tem algumas canções que ela consegue cantar a música completa e fazer acompanhamento do carrom. E eu só tocar guitarra, sabe? E com o Henrique Costa, ela tem uma comunicação tão boa com ele da questão do vocal, de o que encaixar, o que não encaixar, que eu só tenho que me preocupar simplesmente em não errar a batida que eu estou tocando, porque o modo como eles conseguem cantar, o arranjo vocal que eles fazem, até mesmo, eu confesso, os meus erros de guitarrístico, da composição, do segmento, fica pequeno para a execução deles da música, na questão vocal, entende? Eu fico assim, abismado. É tanto que eu não sei dizer uma apresentação mais marcante. Vou citar a primeira, que a gente fez também. A primeira foi a primeira, viu? Sem ensaio, na Prefeitura de Macaíba, para a apresentação do documentário sobre, acho que eram 125 anos ou 145 anos da cidade. Foi lançado um documentário para falar sobre a história da cidade de Macaíba
encaixaram o Henrique Costa, né, nosso amigo e que empresariou a gente. E a gente foi sem ensaio, fez só uma pré-montagem, repertório e tal, passeio via WhatsApp. E chegou lá e fluiu muito bem, por sinal. Tem até hoje marcada a resposta do público, a gente tocando algumas coisas, e a interação deles dois. Porque eu não me preocupo. Eu toco muito despreocupado. Tipo, a minha mente relaxa para eu poder tocar, que não era comum eu tocar com a mente relaxada em nenhum projeto. Quando eu toco com ela, para mim é natural, eu não tenho medo de tocar. Já nos outros, eu chego muito tenso, assim, todinho. É porque a gente tem uma comunicação musical, eu e José Andro, porque a gente é marido e mulher, né? Então, tipo, por a gente Eu ser sou casado. marido. Eu achei que ele ia dizer que era mulher, porque se ele dissesse que era mulher, eu ia dizer, tem alguma coisa errada. Mas por a gente, tipo, ter essa afinidade como casal, aí no palco, a gente não precisa nem de muita coisa. Eu faço com um dedo assim, ele já sabe o que eu tô dizendo. Também existe não só isso como casal, como também aquela conexão musical. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, o Eliezer, que nós temos uma comunicação musical maravilhosa. O Eliezer, assim, eu só ali dou a primeira nota, o Eliezer já vai, ele já me acompanha, parece até que ele já sabe qual é o arranjo que eu vou querer, né? Já sabe em qual tonalidade eu vou cantar. Então, existem pessoas que têm essa conexão musical muito grande, né? Toquei também quando eu tinha lá a banda, a Duodó, né? A Duodó Maior, que era a nossa banda lá em Porto Alegre. A gente, todos nós, assim, tínhamos essa conexão muito grande, né? Acabou que se tornou meio que uma família, né? Os meninos viviam até mais na minha casa ensaiando do que na casa deles, né? Então, isso é muito bom quando a gente tem essa conexão com as pessoas às quais você está tocando, né? Isso é maravilhoso, porque Sim. daí não precisa ir muito, né? Parece que junta, assim, as coisas. E vocês dois têm isso. Eu senti isso em vocês naquele dia lá, na casa do meu pai, aí em Natal. E a gente fez algumas músicas para a gente estudar e tal. E ali eu senti uma conexão muito boa entre vocês. Inclusive, Luana, a gente tem que cantar de novo aquela música, ficou muito lindo. Luana, gente, ela tem, assim, uma destreza para fazer segunda voz, assim, que fica uma coisa... Nossa! A música que a gente estava cantando, eu acho que foi o quê? Foi Rita Lee, não é isso? Rita Lee. Isso. É levar uma vida sossegada, né? E, nossa, assim, ó, ela fez uma segunda voz que, ai, nossa, parece uma pluma a voz dela, sabe? Ela encaixa certinho, assim. Nunca mais vou conseguir fazer aquilo e nem conseguir outra segunda voz. Eu estou me sentindo lisonjeada. Minha professora falando isso pra mim, ela podia falar pra qualquer pessoa, mas ela falando pra mim um negócio desse. Gente, ela encaixa a voz assim, ó, sabe? Você tá lá cantando e ela encaixa, e como a minha voz já é um pouquinho mais encorpada, assim, ela veio com a suavidade e ficou muito lindo. Nossa, muito lindo. A gente tem que fazer aquilo de novo, Luana. Vamos. Eu vou encontrar você, né? Que a gente grava um vídeo. Um vídeo assim de selfie, mas a gente faz. Mas a gente faz, exatamente. Nem que a gente filma assim na hora, mas a gente faz, né? Então, a gente falando aqui de lugares, de referências. Teve alguém aí na live que falou que vocês vão tocar no casamento da pessoa. Não sei se a pessoa está ainda aí na live. Né? Bruno chamou a gente para no casamento dele. Vocês já tocaram em casamento? Deixa eu só dizer uma coisa. Eu vou botar o povo da Igreja Católica, todinho que é amigo dele, para bater cabeça nesse dia. Vamos explicar o porquê, né? Pelo menos. Vocês já tocaram em casamento? Já tiveram essa experiência? Eu já, várias. Eu já toquei em casamento já. Inclusive, né, eu não sabia se eu cantava para os noivos ou se eu chorava. Porque eu fico emocionada, gente, com essas coisas. Ai, meu Deus, vai aí. O casamento que eu toquei, assim, eu tive que ser muito profissional para segurar a emoção. Entendeu? Ainda bem que eu não passo por isso.
Eu também tive um som dos casamentos que eu toquei, mas foi por um outro motivo que eu não posso comentar. Tá doido pra falar hoje. Tá. Mas vocês, assim, se alguém quiser contratar os solos acústicos, eu quero contratar os solos acústicos para minha festa. E aí, gente? Sim, sobre a questão da contratação, Isso. Dos arranjos para a gente poder tocar. Como a Luana comentou mais brevemente, acho que ela falou até bem detalhado. Por questão da pessoal da gente, de a gente ter que iniciar o ano e ter toda aquela questão, a gente tem filho, a gente tem que se adaptar, qual proposta a gente vai tocar, músicos a dialogar sobre quando a gente vai tocar ou não. A gente não procurou empreitadas para tocar, tem ideias, tem amigos para poder tocar, e a gente frisa duas coisas para a gente poder se dispor a tocar. A gente pensa primeiro qual ambiente a pessoa precisa que a gente toque e que tipo de repertório a gente pode fazer. A gente não pode exceder um repertório que vá além daquilo que a gente toque, porque ele tem uma demanda de tempo muito grande para poder fazer só aquilo que o pessoal pede, entende? A gente já vai com a carga pessoal, experiência da gente. Por isso que a gente foca tanto em escolher uma temática, que a gente está fazendo a temática de tributo às vozes femininas nacionais. Apesar que eu tenho músicas masculinas, tipo Cazuza, que eu também faço versões femininas, entendeu? Então, até porque tem muitas interpretações femininas, né, bem? Tem. Porque é aquela coisa que o Moisés sempre me falou. Luana, você tem sua identidade. Então, eu busco muito isso. Eu lembro muito dessas coisas que ela me passou. Eu não quero ser a cantora, saca? Eu não quero imitar ninguém. Se eu tenho a minha voz, e ela é uma coisa única minha, eu tenho que saber só como usar ela. Então, eu absorvi muito isso da minha querida professora, que está entrevistando nós. E eu acho que eu me autodescobri na minha voz. Então, eu acho assim, que se eu tenho um instrumento no meu corpo, que é a minha voz, porque eu não vou usar da maneira que tem que se usar. Eu vou ficar imitando um fulano ciclano. Então, faz eu acho que faz mais de um mês que eu não canto. Hoje, eu acho que faz mais de um mês. E, tipo, se a senhorita pedir alguma coisa hoje pra gente cantar, claro, Deus, claro que vai ter uma palhinha. Isso é óbvio. Coitada de mim. Eu não posso terminar essa live sem ouvir uma palhinha de vocês. Coitada de mim. Sim, é que assim, né? É como a gente fala, né? Todos nós temos as referências musicais. Porém, a gente tem que criar a nossa identidade. Com certeza. Né? A nossa identidade musical. Até porque, um exemplo, no meu caso, que sou compositora, como é que eu vou compor uma música e cantar ela tentando imitar cantora X, né? Então, você tem que ter a sua identidade. Né? Assim como eu criei a minha, eu enfatizo isso muito com os meus alunos. Criem a identidade, tenham a identidade de vocês, sejam vocês. Estudem as músicas. Óbvio que a gente tem que estudar, a gente tem que virar, a gente também não pode fugir muito, né? Principalmente quando a gente vai cantar e tocar a música de alguém. A gente não pode fugir muito do contexto da música. Porém, tem como sim você ter a sua identidade, ser você cantando aquilo ali, né? E eu fico muito feliz que você aprendeu essa lição, porque é uma das lições, acho que principais, né, que eu passo aí para os alunos, é isso, né? Tenham a sua identidade. Eu acho muito legal quando você vê uma pessoa tocando e cantando e de longe você ouve falar, nossa, é fulano, né? É muito legal isso. Eu acho isso muito legal. E você ouvir já dizer, nossa, as pessoas ouvirem vocês já dizer, nossa, eu já sei quem está tocando, é o Solos Acústicos. Exato. Né? É uma identidade própria que vocês criaram, assim como os arranjos que vocês fizeram. Né? Vocês fizeram todos de identidade própria. Isso que eu achei assim maravilhoso em vocês. Menino, isso é Danilo, é? Danilo Alves é meu primo. Menino,
Boa noite, primo lindo. Eu acho que é meu primo, gente. Danilo é meu primo. Bora, Danilo! Primo, por favor, apareça na minha casa, tá? Que eu já vi todo Eu mundo. como é que a pessoa mora no quase no mesmo canto não vai lá? Como é que pode? Gente, aqui São Paulo é muito grande, né? Não é desculpa, não. Vai pra Natal. É a própria. Oxi, não conhece nem a prima, vou. Deixa meu marido falar. Olha, gente, sou eu mesmo, é ele mesmo. Beijo, Nilo. Vê se você aparece, por favor, que eu já estive até na casa da sua mãe. Olha a chamada familiar aqui na live. Não. Eu já estive até na casa da sua mãe e não lhe vi. Ai, Jesus. Então, apareço sim, logo mesmo. Danilo também, gente, esse meu primo, que também é músico, né? Acho que é uma coisa que já está no nosso sangue, né? Eu acho. Eu aprendi a casa dos irmãos, isso aí. É. Então, assim, vocês criaram, voltando ao nosso assunto, beijo, Danilo, te amo. É uma coisa, assim, que vocês criaram, essa identidade própria, né? A identidade de vocês. Tanto que quando eu vi alguns vídeos de vocês tocando, cantando, nossa, é muito bom, sabe? Porque vai ter aquela identidade das pessoas ouvirem e saber que é vocês que estão ali, sabe? Isso eu acho fantástico e nunca percam isso. Nunca percam essa criatividade que vocês têm de fazerem arranjos assim maravilhosos que eu vejo, né? O Joseandro é um baita, assim, é um baita do músico. É um menino que tem muito, assim, a crescer, sabe? Luana também tem muito aí a crescer musicalmente, vocês dois, certo? Obrigado. Vocês que estão assistindo, gente, acompanhem o trabalho dessas pessoas maravilhosas. Se tiverem a oportunidade de chamarem eles para tocar, chamem, porque vocês não vão se arrepender, porque é maravilhoso realmente o que eles fazem. Agora, para a gente encerrar a live, será que rola uma musiquinha? Pra mim, ela ia fazer outra coisa, ainda bem que ela esqueceu. Não, lembrei. Lembrei. Gente, eu fazendo isso aqui desde 2020, quase que eu esqueço. Que droga que eu vou falar. A pergunta final, não é isso? Pra gente terminar, né? Eu sempre tenho, assim, a pergunta mais cabulosa do Papo em Casa, né? É a pergunta, acho que, mais cabulosa que tem de fazer. Primeiro eu vou fazer para você, Luana, tá? Tudo é eu. Quem é Luana? Quem é Luana? Eu acho que eu sou uma pessoa simples, que gosta de aprender com as pessoas. E eu acredito que quando eu aprendo com elas, eu as ensino, sabe? E eu sou uma menina que, ultimamente, eu não sou mais aquela Luana que a maioria das pessoas que estão aqui no Instagram conheceram, né? Eu acho que eu amadureci em vários aspectos. E isso é uma pergunta difícil pra caramba você falar de você mesmo, mas eu amadureci, eu não sou mais aquela Luana. Eu sou extrovertida como eu era, só que não com todo mundo hoje, sabe? E agora você me pegou, né? É muita coisa assim pra me pensar, pra me parar, pra me resumir numa pequena coisa, porque a única coisa que eu tenho a dizer hoje sobre mim é que hoje eu tenho um orgulho de mim mesmo, sabe? Eu acho que eu venci muitas coisas, ainda continuo lutando, né? Porque eu tomo medicação, que para quem não sabe e tal, mas eu acho que eu me admiro hoje como pessoa, sabe? Porque eu sou mãe, esposa, amiga, tudo isso dentro de uma casa e eu tenho um orgulho, sabe? Da pessoa que eu sou. E uma profissional muito atenciosa no que faz e dedicada também. Eu amo o que eu faço, tanto na minha profissão como recepcionista, como musicalmente falando, sabe? Que não deixa de ser uma profissão, né? Então, o que eu tenho a dizer é que hoje eu me admiro. Eu me amo e me admiro. E eu sei que tudo isso é conquista minha, sabe?
é uma conquista minha. Graças à minha terapeuta Elísia e ao meu marido. A minha família é a minha base. Tipo, tenho a minha mãe que ajuda com meu filho, tenho meu pai, mas a minha família é isso aqui. É o meu marido, meu filho e eu. Então eu me orgulho disso tudo. Né, Lua? É a nossa base principal, é a família, né? Eles são, assim, a nossa prioridade principal. Isso é indiscutível. E, assim, eu sou suspeita a falar sobre você, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de ser, assim, uma amiga irmã, praticamente, porque é a única pessoa que realmente, hoje, que eu me abro, né? Que me conhece o meu lado pessoal, porque a maioria das pessoas conhece a Moisiane profissional, não conhece a Moisiane pessoal, até porque eu não exponho muito minha vida pessoal, né? E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e te agradeço muito, viu, por você ser minha amiga, uma amiga irmã e ser essa pessoa maravilhosa que você é. Porque realmente, gente, a Luana é uma pessoa maravilhosa. Isso aí é sem sombra de dúvida. Tanto como pessoa, como ser humano, quanto como profissional. E você, Joseandro? Agora a pergunta é sua. Quem é Joseandro? Quem é esse macho? Lindo. Eu? Lindo. Deixa eu começar, deixa eu ver. Joseandro, eu como pessoa, eu sou uma pessoa muito fechado. Eu tenho uma limitação muito grande de quem deixar fazer parte do que eu vivo, até da maneira como me expressar realmente as coisas que estão fora das camadas cotidianas sociais. Basicamente, eu sou uma pessoa, a primeiro momento, reservado, difícil de lidar, para quem convive todos os dias, mas eu tenho um coração muito aberto para as coisas, um senso de tolerância conjunta com as pessoas, de acolhimento também eu tenho. Mas, assim, fora desse aspecto humano, que a gente tem que falar, eu sou um músico atencioso, eu gosto de escrever, eu gosto de compor, eu sou uma pessoa que tem lá meus defeitos de atenção, de como manter uma conversa centrada, como vocês conseguem perceber. Fora isso, eu sou uma pessoa muito sortuda, porque o meu primeiro núcleo familiar foi meus irmãos que me fizeram despertar para todos os meus sentidos artísticos e como lidar em situações com as pessoas propriamente dentro do núcleo familiar, que isso fez com que um dia eu encontrasse as pessoas e um convívio que eu tinha musical que me deu a oportunidade de conhecer a minha Luazinha. Que disso veio o meu encontro de verdade como músico e formar o meu núcleo familiar. Entende que eu fiz parte do meu primeiro núcleo familiar, que foi com meus irmãos, minha irmã, linda, maravilhosa, que sempre me apoiou em tudo, que me ajudou no momento que mais precisei da minha vida, minha irmã Gerna. Se ela tiver em Minha cunhada. Maga, muito obrigado por tudo. Meu irmão Gerson, que sempre me apoiou musicalmente em todos os outros aspectos também. E Luana, agora que a gente está formando o nosso núcleo familiar, foi que eu vim descobrir o músico que realmente eu sou, a pessoa que eu consigo ser, o que eu consigo me dispor a fazer por mim, por quem está perto de mim e pelas pessoas que a gente pode acolher e que a gente pode se responsabilizar também. E também eu ressalvo aqui para todos vocês, filtrar as pessoas que merecem o melhor da gente e o que não merece da gente nem o pior. E só acrescentando, porque eu deixei ele falar, porque eu não gosto de interromper. Só acrescentando, eu acho que nós dois, como casal, a gente se autoconheceu, foi tipo uma troca, sabe? Uma troca entre eu e Joseandro, que me fez me descobrir como Luana e ele se descobrir como Joseandro. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, sabe? E só um detalhezinho bem específico assim. Joseandro e Moisiane, eles são duas pessoas diferentes, mas são parecidas. Porque ele falou, eu sou calado e tal, não sei o que. Moisiane também. Só que quando você conhece e tem a liberdade de conhecer,
Meu amigo é um cabaré. Bom, falar de Joseandro, né? O Joseandro também é uma pessoa, assim, incrível. E eu já ia falar isso, que em muitas vezes que eu converso com o Joseandro, gente, ele parece ser meu irmão. Eu acho que em outras vidas ele é o irmão que eu sempre quis ter e não tive. É Porque desse até é jeito, muito parecido, até na doirice, né? Eu acho que é muito parecido. Ele parece muito ser meu irmão de verdade. E assim, muito obrigado também por fazer somar na vida da minha amiga e do meu sobrinho, porque para mim ele é meu sobrinho, tá? É meu afilhado, né? Por somar na vida deles e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito vocês e muito obrigada por abrirem aqui esse espaço, né? E contar um pouquinho pra gente aí a história aí da Solos Acoustic, tá? E assim, gente, sigam a página aí desses queridos para acompanhar o trabalho deles, @solosacoustic. E, por favor, vamos encerrar com a musiquinha, né? Pega o violão ali, meu querido. Só um detalhe, quem quiser contratar a gente e tal, é só chamar no privado, ou no meu perfil, ou no perfil mesmo do Solos. Que a gente criou o perfil de Solos Acústicos para ficar mais fácil a divulgação em redes sociais. Porque o perfil pessoal da gente tem muita coisa excedente. E um perfil somente para música, lá a gente agrega o que a gente tocou, o que a gente pode tocar, com quem a gente vai tocar. Primeiro a gente já posta lá os cantos que a gente vai tocar. E estamos seguindo vários locais e mandando via... Toca Pete, tu acha? A gente manda também convites pela própria direct do Insta para os locais. A gente consegue muita coisa. Para quem tem rede social, serve para mais do que ficar olhando a vida dos outros. É isso aí, gente. Sigam lá, qualquer coisa, podem chamar eles aí em inbox para contratações. E deixando aqui um aviso, muito obrigada a todos que acompanharam aqui o Papo em Casa, né? Agora nós vamos só, a nossa próxima live aí será o mês que vem, né? Teremos aí a nossa live de fevereiro, nossa live de janeiro aí, foi com esses queridos, né? Até para quem não conhecia esse projeto do Papo em Casa, agora já está sabendo como é que funciona. E se você tem um amigo, uma amiga que você acha que é um profissional maravilhoso, gente, não é só músico que a gente aparece aqui. Se é pintor, se é construtor, se é psicólogo, professor, é um profissional legal, me chama no inbox para a gente divulgar o trabalho dessa pessoa, fazendo aqui uma live bacana, né? Então, gente, podem me mandar aí nos inbox. Agora a gente se vê em fevereiro. Muito obrigada, meninos, e vamos ficar agora ao som do Solos Acoustic. Esse aqui é um clássico da Pitty, que o vídeo dele é muito, muito conhecido. O clipe dele é excelente. E a gente fez uma adaptação porque ela é conhecida como uma balada pesada. Então a gente vai tocar ela numa versão mais pop e agitada. Dedica essa música aí a meu brother Anderson, do Shadows, do ex-Shadows. Olha lá. Isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido no mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícia. Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo que isso aqui foi uma tragédia. Mas eu também me procurar. Ele estava ali o tempo todo, eu não vi. E
não adianta me procurar em outros times. Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Dessa vez eu já me disse, se não sofri nada, eu estarei de pé e deixo evido. Depois você me percebe e acha graça, mas eu não ficaria pensando. Estou aproveitando cada segundo. Desfiz aqui e uma tragédia e não adianta me procurar eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. E não adianta nem me procurar de outros fins. Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Só por hoje quero mais te ver. Só por hoje não vou roubar você dizer. Sei de chorar, não te peço, não. E essa Beijo, Luana. Beijo, feliz. Boa noite. Fala pra mãe. Vai, eu dou um beijo nele. Tá bom. Salvem a live para quem quiser assistir depois, tá? Tá bom. Obrigada, Moisiene. Te amo. Também, amor. Como é que salva? Só encerrar.